Igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, e agora queremos falar sobre um princípio ativo que está dentro de nós e que precisa ser manifesto, que é a palavra de Deus. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4,12 é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e pode agir, na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta até para discernir pensamentos. A palavra de Deus, então, ela é viva, é eficaz. Então eu gostaria que você tivesse isso na sua mente nesta noite, que a palavra de Deus é algo vivo, é algo eficaz, é algo que produz fruto. Ok? A palavra de Deus é algo que produz fruto. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo é podemos dizer assim para o nosso entendimento no português, é uma palavra que exprime o quê? Ação. A palavra, então, verbo, nós entendemos que é uma palavra que está exprimindo, está expressando algo que tem ação nele. Então, no princípio, a palavra de Deus, criando todo o universo, Ele usou o que para criar? E disse Deus, haja. E agiu. Não, agiu não é verbo. E ouve. Só para pegar os irmãos. Deus usou a sua palavra, e a sua palavra exprimiu ação. E disse Deus, e logo aquilo aconteceu. Então, quando João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, nós entendemos que este Verbo está se referindo a Jesus. No mesmo livro de João diz, no mesmo capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando de Jesus, do Verbo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Entendemos então que a palavra de Deus é algo vivo e é algo que produz frutos. O Senhor zela pela sua palavra. E o Senhor nos deu a sua palavra. E a sua palavra ainda hoje produz fruto e sempre produzirá fruto. Quando ouvimos a palavra e colocamos nela a fé, é capaz desta palavra em nós gerar coisas, fazer acontecer coisas, mudar circunstâncias, porque a palavra que recebemos pela fé. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra é a palavra de Deus. Quando então ouvimos a palavra de Deus e colocamos ali a fé, coisas grandiosas acontecem. A palavra precisa estar misturada com fé. Você sabia disso? Não? Vamos ler um texto lá em Hebreus, capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles. Está falando do povo do Velho Testamento, lá que saíram do Egito, eles, Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com o quê? Com fé naqueles que a ouviram. Como que acontece a salvação na minha vida em Cristo Jesus? Quando eu ouço o Evangelho, quando creio no Evangelho, quando entrego então a minha vida, porque eu ouvi a palavra do Evangelho, então é gerado, é produzido, é criado em mim o quê? A salvação de Deus. A vida eterna, porque eu ouvi a palavra, eu criei, logo, então Deus processou em mim, por causa da minha fé, e pela sua palavra que foi colocada para mim, logo produziu uma vida salva. Para subtrair a nossa fé, para que a nossa fé não venha impedir o avanço dele, a palavra de Deus precisa estar em nós
firmada, e a nossa confissão e a nossa fé não pode recuar. Na palavra de Deus e a nossa fé, a palavra de Deus foi dita e ela não recua. E aqueles que ouvem precisam manter a sua confissão até o fim. Ainda, lá no livro de Hebreus, fala bastante sobre os heróis da fé. E no final do relato dos heróis da fé, tem um verso lá que diz o seguinte: que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Ou seja, o justo, ele vive pela fé. Ele não pode recuar naquilo que ele acredita, naquilo que ele confessa, mesmo que em alguns momentos parece que você vai esperar muito, ou parece que as coisas não estão fluindo, mas preste atenção. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus não volta de maneira nenhuma vazia. Olha o que diz Isaías 55, verso 10 e verso 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Vamos ler todos os versos 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. O Senhor Deus está dizendo, a minha palavra não volta vazia. E Ele dá um exemplo, assim quando desce a chuva do céu e faz brotar a semente e faz dar frutos, assim também a minha palavra. É como a chuva que vem sobre a semente que faz ela brotar. E a semente, cada um tem a sua semente. Mas é a fé que vai ativar. É a fé que vai fazer com que esta palavra ouvida possa produzir frutos na sua vida. Ela não volta vazia, né? Porque assim como desce a chuva, né? E a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Então vamos continuar, irmãos, falando sobre esta fé. Um outro texto que eu quero frisar, já que falamos sobre palavra de Deus e sobre semente, lá no livro de Marcos, capítulo de número 4, verso 14 ao 19. O que semeia, semeia o quê? A palavra de Deus, é a parábola do semeador. Pula para o verso 19 agora. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então está falando, irmãos, de uma semente. A semente é o que? Lembram? A palavra. O que semeia, semeia o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é lançada. E aí nós vimos que há vários tipos de corações. E um deles é comparado ao espinheiro. No meio dos espinhos, a semente cai. E aí então, esses espinhos está falando dos cuidados dessa vida, do mundo, os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a semente. Muitas vezes recebemos uma palavra de Deus para a nossa vida, e naquele momento que recebemos, nós acreditamos. Mas acontece que começa a surgir espinhos, começa a surgir dificuldades, deixamos com que a palavra seja sufocada. Em toda essa parábola, Jesus fala de vários terrenos que recebem a palavra.
que recebe a semente, outras no meio das pedras. Ele recebe a palavra, né? E recebe com alegria, ou seja, a semente caiu num ponto em que havia um pouquinho de terra e embaixo pedras. E a semente brotou rápido. E ela brotou, e ela começou a crescer, mas não tinha raiz. É quando alguém recebe a palavra, ouve a palavra, mas a palavra ela não se aprofunda no seu coração. E quando vem o sol, quando vem o calor, logo mata aquela planta, porque ela não tem raiz. Que Jesus estava dizendo é o seguinte: quando você receber a palavra, recebe em bom coração, não recua na sua fé. A fé, ela é poderosa. A fé é o elemento que se une à palavra que foi dita, para que venha a produzir frutos. E muitas vezes recebemos uma palavra, mas as coisas, as dificuldades, a gente não vê no momento que a gente quer as coisas mudando, e a gente, não tem jeito, o milagre não vai acontecer, vai ser sempre assim. Sabe o que você fez? Você matou a palavra, porque você recuou naquilo que a palavra foi enviada para você, naquele momento que você creu. Você recebeu uma palavra de milagre, que você precisa de um milagre, e aí você crê, mas aí você sai, aí você diz, não vai acontecer nada não, milagre, né? Milagre é difícil acontecer. Sabe o que você fez? Você recuou, e a palavra não pôde produzir frutos na sua vida, porque não estava misturada com fé. Não estava. Aí no verso 19, verso 20, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, a 30, outros 70, e a outro a 100 por um. Ou seja, a palavra ela vem, e o objetivo dela vir é que venha a produzir frutos. Lembra o que diz o profeta Isaías? A semente, vem, e a chuva vai e rega a semente, e ela produz fruto. Assim é toda a palavra que sair da boca de Deus, não voltará vazia. E agora eu pergunto, irmãos, essa palavra que saiu de quem? Saiu da boca de quem? Saiu da boca de Deus. A gente diz, esta é a palavra de Deus. Então, irmãos, creia na palavra de Deus. Creia no que ela pode fazer na sua vida. Não recue. Vai vir os espinhos, vai vir as pedras, vai vir o sol, vai vir as dificuldades, mas creia na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que pode mudar situações, que pode fazer milagres, que pode transformar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente muitas vezes precisa que haja uma pontinha de luz para a gente crer que vai dar certo. Quando a palavra de Deus, quando Deus criou o universo, Ele disse, Bereshit bara Elohim het hashamai. Em hebraico, tá, irmão? Não se assusta não. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esta palavra, Bereshit, significa Deus criou do nada. Então espere, irmãos, o poder da palavra de Deus, que é poderosa, que não precisa de um pontinho de luz para você crer, que não precisa de uma luz no fim do túnel, porque é do nada que a palavra vem produzir mudanças. A gente sempre precisa de algo palpável para crer. E na verdade a fé, ela crê no invisível. Ela crê, como diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus chama a existência as coisas que ainda não existem. Deus chama a existência as coisas que não existem. Então, quando esperar de Deus, não espere que haja coisas palpáveis para você crer, porque a fé atua no invisível. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz, como falamos no princípio. Agora, irmãos, quero chamar a atenção para algo importante, que é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé.
Deus disse para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma outra terra. E a gente entende que aquela terra era uma terra que Deus prometeu para Abraão, que manava o quê? Leite e mel. E você pode ver naquele capítulo 12 de Gênesis, que Abraão saiu, e ele foi segundo a ordem de Deus, e ele chegou em Canaã, e ele entrou em Canaã, e sabe o que ele viu? Leite e mel, certo? Errado. Ele chegou em Canaã e tinha fome na terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, a terra que mana leite e mel está dentro de você, aonde você for, vai ser uma bênção. A partir daí, da obediência de Abraão, e que ele chegou naquela terra por obediência, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele começou a prosperar, porque ele estava debaixo de uma palavra. Deus começou a multiplicar ele, multiplicar tudo que ele tinha. Deus começou porque ele creu na palavra e saiu da sua terra e foi para um lugar, e mesmo estando no deserto, ele não recuou, ele não chorou, ele não voltou para Harã. Ele continuou firme no propósito de Deus, mesmo tendo um deserto diante dele. A palavra de Deus, onde ele iria, a palavra de Deus iria produzir frutos. A palavra de Deus estava nele, na boca dele, na língua dele, a palavra de Deus estava nele. Eu quero dizer isso, irmãos, preste atenção nisso. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Está lá nos evangelhos, Jesus disse isso: o reino de Deus não vem com aparência visível, ele está dentro de vocês. Quando Abraão saiu e creu, estava dentro dele já o princípio ativo da palavra. A palavra estava nele já. E ele apenas precisava declarar a sua fé. O reino de Deus já estava nele. E aquele que recebe o Senhor como Salvador, o reino de Deus não vem com aparência invisível, ela está dentro de você. Dentro de você. Em você. Lá no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 11, vamos ler esse verso. Favos de mel mana dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Quem é a esposa? Trazendo para os nossos dias, é a igreja. Deus havia prometido a Abraão que iria para uma terra que manava o quê? Leite e mel. E olha só que segredo maravilhoso. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão aonde? Debaixo da tua língua. Começamos a entender, irmãos, então, que o que Abraão, o reino e a bênção e a prosperidade estava em Abraão e na língua dele, e o que ele falava fazia brotar leite e mel. Assim, irmãos, é uma igreja que crê no Senhor e que não recua. Debaixo da sua língua está o leite e o mel. Está, em outras palavras, o milagre acontecendo, porque debaixo da tua língua está o quê? A palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, não recue, porque debaixo da tua língua está todo o recurso, o reino de Deus está dentro de você, e aonde que você for, você possa ir e abençoar. Fale a palavra de Deus. A palavra que é o verbo vivo, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que faz Satanás tremer, a palavra que faz situações mudarem. Esta palavra pode fazer de você uma bênção onde quer que você esteja, mesmo você indo para o deserto.
Porque onde Abraão foi, a bênção de Deus o seguiu. E ele encontrou fome, e ele foi para o Egito. E aconteceu no Egito, houve um lance meio estranho, e Abraão titubeou, mas Abraão entrou no Egito, e quando saiu de lá, ele tinha ganhado presentes e riquezas, e ele saiu muito próspero do Egito. Numa situação de fome, Deus mudou, e ele saiu totalmente farto. Você crê que a palavra de Deus não volta vazia? Tudo que Satanás quer é que você recue. Que leite e mel é esse que mana debaixo da língua da esposa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que ela precisa estar em boa terra, precisa cair em boa terra. E esta boa terra é a fé. É alguém que recebe com fé a palavra que ouve, e a palavra de Deus, e diz, é assim. E você diz amém, e você diz assim seja, mas você, quando sai da igreja, que ouviu a viva palavra de Deus, você não recua, porque você entende que a palavra de Deus não volta vazia. Ela produz o resultado para qual foi enviada. Ela produz o resultado. Quando você ouvir a palavra, glorifique a Deus. Não recue, não volte, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para produzir frutos. A palavra do Senhor, nosso Deus, de uma maneira muito clara, Ele disse que a alma que recua, a alma que retrocede, Ele não tem prazer nesta pessoa. Ou seja, a palavra não está misturada com quê? Não está misturada com fé. A palavra não está misturada com fé. A palavra prosseguiu, irmãos, e continuou. E Deus havia feito promessas tremendas para aquele povo de Israel. E aonde eles estivessem indo com fé, iriam prosperar. Deus disse o seguinte para eles: aonde pisar o teu pé, né, vai ser seu. Mas eles precisavam pisar com fé. Primeira vez que eles entraram em Canaã, só entraram aqueles que tinham crido. Sabe por que isso, irmãos? Vocês já viram isso na Bíblia? Vocês repararam isso na Bíblia? Que aquela geração que não acreditou e que recuou mediante a palavra, porque viram as dificuldades na frente, viram que a terra tinha gigantes, viram que havia muitos problemas, e essa geração entrou na terra. A palavra de Deus havia já determinado: vocês vão entrar, e onde vocês pisarem vai ser de vocês. Sabe o que eles viram? Quando eles viram os gigantes na terra, o que aconteceu? O coração deles retrocederam. Todos eles retrocederam, o coração retrocedeu. O que Deus precisou fazer? Levantar uma outra geração que viesse acreditar plenamente na palavra de Deus, mesmo com gigantes. E quando eles entraram, os gigantes ainda estavam lá ou não? Quando eles entraram na terra de Canaã, os gigantes ainda estavam lá ou não? Claro que estavam, irmãos. Claro que estavam. Os gigantes não morreram nessa geração que pereceu. Eles continuaram lá, se alimentando do leite e mel. Estavam até mais fortes. A situação era a mesma.
Apenas um detalhe é que aquela geração que entrou não recuou, mesmo tendo que enfrentar gigantes. A situação era a mesma, só que agora esse povo que não recuou na palavra que foi dada a eles, puderam herdar a terra que manava leite e mel. Vocês estão entendendo a importância da fé e da nossa confissão? Então confesse, irmãos, situações que estiverem diante de você, que você vê, não, essa luta está grande, comece a declarar a palavra de Deus, confesse sem recuar. Comece a declarar a palavra de Deus, porque está escrito assim, 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 e assim vai acontecer. Sabe o que você está fazendo? Você está apenas declarando a palavra de Deus para uma situação. Não recue, não retroceda, a palavra já foi liberada a teu favor. Está misturada com fé? Essa é a pergunta. Que parece impossível para você, irmãos. Declare a palavra do Senhor. E diga: Senhor, a tua palavra diz assim, 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 e eu creio. Não recue, porque você vai enfrentar os espinhos, vai vir o sol, vai vir as lutas para que você retroceda. Mas não retroceda, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus, ela é viva. A gente está falando de algo vivo. A gente está falando de Jesus, a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Sabe o que dá testemunho no céu, irmãos? São 3 que dão testemunho no céu, e um destes é a palavra. Está lá no livro de 1 João, a palavra dá testemunho no céu. A palavra testifica no céu. Quando você não recua, e esta palavra, entendemos que essa palavra é o verbo vivo, essa palavra é Jesus, e ela testifica no céu. Essa palavra testifica no céu, testifica na terra. Essa palavra testifica que Deus é verdadeiro. Lá há um salmo, agora esqueci, 100 e pouco, 140 e pouco, que diz que Deus engrandeceu acima de tudo a sua palavra e o seu nome. Entenderam? Deus engrandeceu acima de tudo a sua palavra e o seu nome. Ou seja, a palavra de Deus é algo tão tremendo, é algo tão zeloso, é tão poderoso, que Deus zela por ela para que ela se cumpra. Acima de tudo, Deus exaltou a sua palavra, ela não pode voltar vazia, e a palavra de Deus vem, e aqueles que têm fé seguram nela, e faz produzir frutos, e ela não volta vazia. Segura então com força a palavra de Deus, irmãos, creia até o fim. Não esperem ver sinais. Permaneça firme. Quando Elias foi orar para que chovesse, e ele orou a primeira vez, sabe o que aconteceu? Nada. Mas sabe o que ele fez? Ele estava debaixo de uma palavra, de uma profecia. Ele entendia que Deus iria cumprir a profecia. Ele disse a Acabe, corre porque vai chover. Ele acreditava de todo o coração. E ele foi orar de novo, irmãos. Ele não desistiu da palavra. Ele disse: Senhor, manda a chuva. Faz chover, Senhor. Ele orou a segunda vez, sabe o que aconteceu? Nada. Mas ele recuou, desistiu. Ele sabia que a palavra de Deus estava determinada e ia acontecer. E aí ele foi orar, nesta última vez que ele orou. E ele disse ao moço: olha para os céus. E o moço olhou: olha, eu vejo um pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Sabe o que Elias disse? A oração já está se cumprindo. Corre e diz que vai cair muita chuva. Apenas um pequeno mover, ele entendeu, a palavra já está se cumprindo. Então ore, irmãos, porque a palavra vai se cumprir. Não desista. Não recue. Não desanime. Não espere, irmãos, que você não vai enfrentar espinhos. Vai enfrentar. A semente pode cair no meio dos espinhos, a semente pode cair no meio das pedras, a semente pode cair em vários tipos de terreno, e vem muitas vezes até as aves do céu. Nessa parábola de Jesus, logo do início, o semeador lança a semente e vem logo as aves do céu e pegam a semente para que ela não venha produzir frutos e frutificar. Então, as aves do céu, está se referindo a quem? Na parábola, Jesus disse que as aves dos céus, nessa parábola, está simbolizando quem? Irmãos, os irmãos não lêem Bíblia, não? Esse aqui, irmãos, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Tem 66 capítulos, certo? Os Salmos têm 155 capítulos, certo? Até me arrepiei agora, irmão. As aves do céu simbolizam o maligno. Está aí, Diego, no livro de Marcos ainda? Tem como colocar? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada, aonde? No coração deles. Quem é as aves do céu? Satanás. Lá no comecinho dessa parábola, você pode ler, aqui Jesus está explicando a parábola, mas aí vem as aves do céu e pegam a semente, e ele diz então que as aves do céu é Satanás, ele tira a palavra. Sabe como ele tira? Ele é o acusador, ele é o mentiroso, e aí então você ouve a palavra, você crê, mas logo vem Satanás, não é bem assim não. Você crê realmente nisso? Isso não é para você não. É como Pedro, ele estava apavorado, ele estava no barco, e vem Jesus andando sobre as águas, e ele vem andando, e Pedro se assusta, e diz: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá contigo andando sobre as águas. E aí Jesus disse o quê? Vem, olha a palavra de Deus, qual foi? Vem. E ele foi. E aí, conforme ele ia andando sobre as águas, o que aconteceu? Podemos dizer que o maligno começou a falar no ouvido dele: olha, Pedro, você está andando na água, olha só. Isso não é para você não, Pedro. Você não é nem peixe. Que você está andando sobre a água? Que isso? Não tem nem pedra aí embaixo, você vai afundar, hein? Vai morrer afogado. E aí ele tirou o foco da palavra e começou a olhar para as circunstâncias, para a situação. O que aconteceu? O maligno tirou aquela palavra inicial dele. A palavra inicial foi Jesus dizendo: vem. E agora ele está indo, ele está caminhando. E aí a atenção dele é desviada da palavra, ele começa a olhar para o mundo natural e dizer: isso é impossível. E quando ele diz isso, quando ele percebe isso, o que acontece com ele? Começa a afundar, sabe por quê? Porque ele não foi até o fim na palavra que foi liberada para ele. Ele não foi até o fim na palavra. Então veio as aves dos céus e arrancaram a palavra, tiraram o foco, desviaram o olhar dele. Ele não estava mais acreditando, ele acreditava sim que ele iria morrer afogado. Era isso que ele passou a acreditar. O foco da fé mudou. Agora ele não acreditava que iria até Jesus sobre as águas, mas acreditava que ia afundar.
E muitas vezes, irmãos, Jesus diz o seguinte, para muitas situações complicadas, e pessoas que iam diante de Jesus, Jesus dizia o seguinte: faça-se conforme a tua fé. Faça-se conforme a tua fé. Conforme você acredita, assim se fará. Assim será feito. Conforme a sua fé. E eu quero desafiar vocês nesta noite, a você sair daqui crendo poderosamente na palavra e no poder de Deus. E que se faça conforme a sua fé. E que aquilo que você julga difícil e impossível saia daqui glorificando a Deus como se já tivesse recebido, porque no seu coração não há lugar para dúvida, porque a palavra está misturada com fé. Mantenha esta fé. Fica firme num Deus que faz o impossível e que não precisa de nada para que possa construir uma bênção. Ele constrói do nada, do vazio e do caos. Ele traz uma bênção. Quando Deus começou também a criar a terra estava sem forma e vazia. Deus não precisa, de situações favoráveis. Até uma terra sem forma e vazia, Ele pode transformar em algo lindo e belo. Às vezes está assim o nosso coração, a nossa vida, mas creia na palavra e no poder de Deus para você nesta noite. Nós estaremos nesse momento orando ao Senhor. Creia no amor de Deus, no poder de Deus, e que se faça nesta noite conforme a sua fé. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé. Creia, irmãos, o reino de Deus está dentro de você, e que leite e mel brotam da sua língua quando você pronuncia a palavra de Deus. Deus começa a mudar a situação. Era Abraão, irmãos. Abraão, estava nele a bênção. Não estava em Canaã, estava nele. Leite e mel estão debaixo da tua língua também. Vamos orar ao Senhor. Se há alguém aqui nesta noite também que quer externar o seu pedido, assim num gesto de dizer: Senhor, estou aqui, eu não vou recuar. Senhor, tem essa situação, eu creio e eu vou prosseguir. E se amanhã eu não ver uma nuvem no tamanho da mão de um homem, eu vou continuar. Eu vou continuar. Se eu não ver nenhum sinal, eu vou continuar. Eu vou continuar diante de Ti. Se há mais alguém, pode vir aqui à frente. Nós não somos daqueles que recuam. Creia no poder de Deus, na graça de Deus. Leite e mel estão debaixo da tua língua, que se faça conforme a sua fé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, te exaltamos nesta noite, porque Tu és Deus poderoso e grandioso. Deus, acima de tudo, debaixo de tudo estão todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo, Senhor, do Teu poder, porque todas as coisas foram criadas por Ti e estão sujeitas a Ti. Senhor, nesse momento nós queremos agora, Pai, mediante a Tua palavra, colocar a nossa fé e o nosso coração, porque quando a nossa fé, Senhor Deus, ela é misturada com a Tua palavra, ela produz fruto e não volta vazia. Pedimos agora, Senhor, que venha concretizar a Tua bênção, Senhor, na vida de todo aquele que crê, daquele que confessa o Teu nome, daquele que chega a Ti, Senhor Deus, mesmo com o coração quebrantado pelas situações, mas crendo, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. O Senhor nesta noite vem então estender as Tuas mãos de poder e de providência e de graça. Ó Deus, nesse momento nós queremos declarar, Senhor, essas aves do céu, que são a ação de Satanás, anuladas em nome de Jesus. Que a Tua palavra nessa noite venha produzir frutos, venha gerar bênçãos, venha mudar situações, venha fazer milagres em nome de Jesus.